O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, disse que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, manifestou apoio a ele, após a divulgação das conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes dessa manifestação, né, Júlia? Jair Bolsonaro teria pedido para que o filho continue firme nessa pré-campanha, é isso? Bem-vinda. Exatamente isso, Caniato. Boa noite a você, a quem está com a gente aqui também no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, o Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência da República, diz que teve aí uma conversa com o pai e que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria permanecido apoiando aí a sua candidatura agora à presidência da República em 2026, mesmo depois daquela divulgação que aconteceu por conta dessa matéria da Intercept Brasil que vocês estavam falando agora há pouco, que traz, mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro. E aí, o que Bolsonaro teria dito é: fique firme a Flávio Bolsonaro. Essas foram as palavras do ex-presidente. Flávio ainda chegou a dizer em entrevista aí à CNN Brasil que o ex-presidente afirmou que não existe nenhuma possibilidade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vir a concorrer a algum cargo nas eleições de 2026, especialmente a presidência, ao cargo da presidência da República. Tudo isso nesse contexto, Caniato, que a gente já tem falado muito aqui na programação da Jovem Pan ao longo do dia de hoje. Desde ontem temos falado sobre isso, que a reportagem que foi publicada ali pelo site Intercept Brasil mostrou as mensagens que foram trocadas entre Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para bancar a produção de um filme que ia relatar então e mostrar toda a história de vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas mensagens estavam no celular que foi apreendido de Daniel Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal em uma das fases da Operação Compliance Zero. Essas mensagens, a gente destaca, tinham sido trocadas entre o dia 8 de dezembro de 2024 e 16 de novembro de 2025. Só que, nesse meio tempo, lá em agosto de 2025, veio então à tona o caso do Banco Master e as investigações. E aí, o que cabe a gente destacar também é que ainda ontem Flávio veio trazer uma nota aí na imprensa, diz que as mensagens com o banqueiro foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do seu pai. A gente segue de olho em tudo isso, deixa a nossa audiência aqui muito bem informada. Volto contigo. Legal. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa manifestação a apoio de Jair Bolsonaro à pré-candidatura de Flávio. A Júlia segue acompanhando, qualquer novidade ela volta. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. Deixa eu chamar e girar com os nossos comentaristas. Você, Bruno Musa, Jair Bolsonaro orientando Flávio a continuar firme na sua pré-campanha. Eu acho que não imaginávamos algo diferente, Mas é preciso olhar para impactos na pré-campanha, depois, provavelmente, de pesquisas serem divulgadas, medindo se houve, de fato, algum tipo de diminuição ou encolhimento no percentual de apoiadores de Flávio. Vamos acompanhar. Agora, dá para falar em outros cenários? Você acha que é prematuro? Porque há quem levante a possibilidade de Michele, Michele, que é a madrasta de Flávio Bolsonaro. Renato, se no Brasil até o passado é incerto, imagina o presente e o futuro ainda. Então, claramente, eu acho que dá para falar de tudo. Quando a gente acha que o cenário está completamente fechado, acontece um negócio desse. E, de novo, pode ser que juridicamente não cheguemos a nenhuma conclusão, como falamos até agora, desde o começo do programa, mas politicamente pode ter consequências. Ou pode ser que isso simplesmente seja uma marola e passe, cabe não comprovando nada. Que assim seja, pelo bem do Brasil como um todo e de uma busca por uma moralidade muito maior. Então, me parece que tudo é muito premeditado, qualquer tipo de decisão. Ainda estamos no campo emocional da coisa. Foi ontem. Isso aí que aconteceu foi literalmente ontem. O Flávio estava dando agora entrevistas, ao vivo, peguei alguns trechos, fui encaminhando, inclusive no nosso grupo. Tudo está muito em aberto. Mensagens que são colocadas, falas que são ditas, depois podem voltar atrás. O que me parece óbvio é, sim, a decisão do próprio Jair Bolsonaro em manter, ou melhor, indicar ao Flávio que ele mantivesse a sua candidatura, senão, obviamente, seria um atestado de que há alguma coisa claramente errado, antes, inclusive, de ser comprovado. Uma das falas importantes do Flávio agora, há pouco tempo, há poucos minutos, foi justamente que nada mais virá à tona.
que isso foi absolutamente tudo. Como foi muito bem colocado aqui por todos, ficou claro que, pelo menos em uma parte do processo, o senador Flávio Bolsonaro mentiu ao seu público. Consequentemente, o que ele fala agora vai precisar ser provado no tempo, eu quero dizer. Ou seja, ele falou, não virá nada mais. Esperemos, então, para ver. Espero que não venha nada mesmo, mas só o tempo mostrará. Se o tempo de fato mostrar isso, a pré-campanha vira uma campanha e talvez ele possa continuar recapitalizando em cima de tudo isso, assim como ele estava, recapitalizando no sentido de ganhar votos e crescer nas pesquisas, né? Inclusive numericamente estar à frente do seu, pelo menos até o momento, opositor, o presidente atual Lula. Então veremos, repito, está tudo em aberto e eu acho que tomar qualquer tipo de decisão ou nós falarmos aqui, cravarmos em pedra qualquer coisa, seria inclusive uma grande possibilidade de errarmos. Está tudo completamente em aberto. É interessante, só divide com o Musa rapidinho. Musa, você disse que mandou para o nosso grupo as manifestações do Flávio nessa entrevista que ele concedeu, né? 2 aspectos chamam a atenção. Primeiro, ele disse, Vorcaro na época, né, no início dos contatos, era um investidor de um filme e não um banqueiro enrolado. É preciso olhar também para a situação do início, né, dos contatos. Me lembra aquela história aquele parlamentar, o Nicolas Ferreira, que pegou uma carona no avião de uma empresa que tinha Daniel Vorcaro como sócio. Ele falou, 4 anos antes, como é que eu ia saber que ele ia se enrolar com os órgãos competentes? E aí o Flávio, nessa entrevista, faz uma seguinte colocação. Ele cita um contrato de patrocínio do Will Bank, que fazia parte do conglomerado do Banco Master, com a emissora de televisão. E aí ele coloca em perspectiva, o banco, que foi liquidado, também comprou cotas de patrocínio ou inserções na televisão. A televisão, então, foi corrupta? Quer só fazer rapidamente um comentário em cima disso? Sim, e a gente pode ir aprofundando em muitas coisas, os principais bancos do Brasil que distribuíram o Banco Master, mas ninguém sabia, obviamente, lá atrás, no começo. Isso foi se tornando algo muito maior depois, como uma bola de neve. Veja, é a guerra de narrativas que eu mencionei e que o Mota muito bem colocou aqui. Nós vimos matérias hoje circulando de que o pai do Vorcaro teria contribuído em R$1 milhão com a campanha de Zema em 2022. Em 2022 não havia nenhum indício de possibilidade remota de se transformar no que se transformou. Então, é uma guerra de informações que nós somos bombardeados a todo momento, que, de novo, volto naquilo que todos nós falamos aqui. Calma, cautela, antes de cravar em pedra qualquer coisa, porque senão é quase que uma certeza de passar vergonha. Precisamos estar amparados no tempo, nas investigações e sermos responsáveis com toda e qualquer informação que a gente venha a dar. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar a situação trazida pela nossa repórter Júlia Firmino. Claro, Jair Bolsonaro manifestando apoio, dizendo que Flávio deve continuar. Agora, Beraldo, esse episódio em especial, ele vem como um balde de água fria, né? Porque a gente via a direita como um todo muito animada, né? A vibe era muito positiva, os discursos eram muito para cima, né? Todos nós vamos disputar, aquele que chegar no segundo turno, todos nós vamos nos abraçar. Mas as coisas viraram, né? Inclusive manifestações distintas. Por exemplo, Romeu Zema sendo super enfático, criticando, já Ronaldo Caiado um pouco em cima do muro, Renan também super criticando Flávio Bolsonaro. Enfim, você consegue medir como é que fica a direita nessa situação com a divulgação dos áudios e dos contatos entre Flávio e Vorcaro? Candidato, eu não vejo a reação a essa divulgação do áudio, esse eventual encontro na casa do Vorcaro, ou nada que se relacione a esse assunto. Eu não vejo nenhum eleitor dizer assim, puxa vida, eu ia votar no Flávio Bolsonaro, mas agora que eu soube dessa relação dele com o Vorcaro, eu vou votar no Lula, que é o oponente da esquerda. Então, isso não vai acontecer, porque não é uma troca que faz sentido, né? O que vai mudar, na minha leitura, é a estratégia da campanha do Flávio Bolsonaro, que estava apostando numa polarização. O PL, a campanha do Flávio Bolsonaro, a estratégia era: somos nós contra o PT, somos nós contra o Lula, o Flávio contra o Lula. Porque à medida que eles fossem consolidando essa percepção,
ficaria mais fácil de disputar o voto daquele eleitor que não quer que o PT continue na presidência da República. Agora, o que muda na minha leitura é que não será mais uma dinâmica de construir uma polarização, né? Assim, as pessoas não são apaixonadas, elas não amam o Flávio Bolsonaro. Elas podem ter simpatia pelo Flávio, mas elas amavam e amam o Jair, pai do Flávio, e estavam votando no Flávio a partir dessa associação familiar. E uma parte fundamental do eleitorado votaria ou vai votar no Flávio simplesmente para não permitir que a esquerda ganhe. Essa é a dinâmica. Agora, os outros candidatos passam a disputar em pé de igualdade ou de maior igualdade esse voto. Porque a pessoa, não, veja, vai ter segundo turno, né? Essa é a percepção, vai ter segundo turno. Então não importa se eu for votar no Flávio, ou no Zema, ou no Caiado, ou no Renan. O segundo turno vai acontecer, aquele que tiver mais voto vai reunir, né, esses votos. Eu não acho que realmente haverá uma união entre todos os candidatos, mas o eleitor vai votar, né, desses 4, vai votar para impedir que o PT permaneça na presidência da República. Então, Caniato, a consequência eleitoral, na minha leitura, é essa. Não acho que o resultado final será alterado, quer dizer, segundo turno entre Lula e alguém da direita. A única coisa é que o motivo do voto talvez tenha se alterado a partir de agora. Pois é interessante isso, mas deixa eu passar para o Mota. Quando o Beraldo diz, o resultado não se altera, será Lula e alguém da direita. Mas muitos analistas apontavam que esse alguém da direita seria Flávio Bolsonaro. A gente não sabe medir, né, o quanto esse episódio impactou a campanha, quais serão as justificativas e explicações de Flávio, da própria campanha, do Partido Liberal, e o quanto a base governista vai se apoiar nesse caso, né? Tirar coelhos da cartola, talvez transformar isso em um episódio muito maior e que talvez perdure semanas ou até meses. Você consegue observar como a direita deve se comportar, Mota? Porque a gente tem observado posições bem distintas, né? Uns acusam, ficam bravos, dizem que foi um tapa na cara da sociedade, outros acabam ficando em cima do muro. Não, é preciso ter cautela, cuidado, vamos aguardar as investigações. Como a direita deve se comportar? Como ela deveria se comportar, Caniato, é encarando o problema de frente, com frieza, com bom senso, com sinceridade, tendo em mente todo o contexto que nós estamos vivendo. A maioria das pessoas que eu vejo nas redes sociais tem tido uma reação bastante razoável. Algumas, mas isso sempre acontece, elas reagem à primeira versão dos acontecimentos de uma forma muito exacerbada. Eu ontem aqui recomendei serenidade e prudência. Teve gente que me criticou hoje no Instagram, mas como você pedir serenidade numa hora dessas? Eu peço serenidade porque nós não temos ainda todas as informações. E as informações que a gente tem, como a gente já comentou aqui, não indicam nada, nem ilegal, nem imoral. Pode indicar alguma coisa que, do ponto de vista político-eleitoral, não é muito bom. Agora, me parece que existe um consenso entre os observadores que eu respeito, que é impossível, nesse momento, um recuo ou uma mudança na estratégia da campanha. Eu concordo completamente com o Beraldo. O que eu observo é que quem apoia Flávio não mudou de opinião. Quem apoia o PT continua apoiando o PT. E há pessoas indecisas que estão procurando entender melhor o que aconteceu, mas a maioria desses indecisos também não vota no PT de jeito nenhum. Então eles estão avaliando, mas talvez com a possibilidade de escolher algum outro candidato que não seja o do PT. O que significa que num eventual segundo turno elas votariam contra o PT. Então, me parece que a exploração desse episódio vai causar um prejuízo eleitoral de caráter passageiro e bastante limitado. Pois é, deixa eu passar para o Dávila, porque
é preciso olhar para a situação que envolve os outros pré-candidatos. Antes disso, Dávila, só preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão agora com as suas programações locais. Muito obrigado pela audiência. Agora sim, o Dávila vai trazer suas impressões e reflexões. Claro que a gente observa a fala de Jair Bolsonaro e é natural, né? Esperar que Jair Bolsonaro, o principal nome do PL e pai de Flávio, apoie o filho nesse momento, né? Seria estranho se ele dissesse, não, Flávio, volta para casa, quem vai assumir aí é a Michelle. Não faria isso. Agora, é preciso olhar para os demais pré-candidatos ou outras figuras da direita que vendiam uma ideia de união, né, Dávila? De que era preciso cada um defendendo a sua pauta, a sua agenda, mas havia um clima de amizade ali, ou de união, ou de muito respeito entre os integrantes da direita. Parece que as falas de Romeu Zema não foram bem interpretadas por algumas figuras do próprio Partido Novo, né? Canhoto, numa campanha política, uma coisa é união em torno de um objetivo, e o objetivo de todos os candidatos da direita é único, é tirar PT e Lula do poder em 2026. Agora, numa corrida eleitoral, e é bom pegarmos como exemplo de novo a eleição recente no Chile, onde haviam vários candidatos de direita, e houve embates fortíssimos, acusações, brigas, disputa. Isso faz parte do jogo eleitoral. Se não tiver isso, não tem eleição. Só em país, só na China, que é ditadura, que tem uma eleição quietinha, bonitinha, harmoniosa. Eleição é esse ringue mesmo. Mas isso não significa desunião. Porque, como bem lembrou o Beraldo e o Mota, esse voto dos candidatos da direita vão para um outro candidato de direita que chegar no segundo turno. E não importa quem é que seja o candidato. Então não tem desunião nenhuma. Nesta eleição, ao contrário de 2022, não tem Simone Tebet, aquele voto da Simone Tebet, que era da esquerda enrustida, que depois votou no Lula, ou Nacional Tonic, essa turma toda foi tudo voto pro Lula. Então o voto migrou para a esquerda. Então eram todos ali. O segundo voto era o voto da esquerda. Não tem esse papo dessa vez. O papo reto dessa vez é que qualquer eleitor de Caiado, Zema, Flávio Bolsonaro ou Renan vão votar em candidatos da direita. Não vão votar jamais na esquerda em Lula. Por isso, é uma briga no seio da direita. A briga por aquele para quem vai estar no segundo turno das eleições. Mas qualquer um desses candidatos que chegar ao segundo turno terá o voto de todos aqueles que votaram nos candidatos de direita. Não tem a menor chance de um eleitor de Zema, Caiado ou Renan votar em Lula no segundo turno. Então, essa briga, ela tem hoje um papel fundamental. Tirar o olho dos fatos, misturar fato e narrativa para tentar limpar a barra de um governo que está atolado até o pescoço nos grandes escândalos de corrupção, seja do Banco Master, seja do roubo do INSS, ou seja do vergonhoso aparelhamento das estatais, que está deixando aí um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais.